ótimo. Bom, Gravo um monte de coisa todo dia. então seja Normal bem-vindo, aí. Vitor. A palavra é sua para nos conduzir com o que Deus colocou no seu coração hoje. Combinado. Bom, pessoal, então eu sempre gosto de começar com algumas reflexões, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu gosto de fazer muito quando eu estou dando meus treinamentos de inteligência emocional. E vocês podem refletir sobre isso. E se vocês quiserem abrir depois a câmera até no carro, não tem problema não. A gente interage, eu interajo melhor assim, tá? Mas tá tudo bem. A pergunta que eu gosto de fazer, e eu sempre me faço, é o quanto de mentira existe naquilo que você ainda acredita ser verdade. Essa é uma pergunta que ela move muito o meu pensamento e eu gosto muito de fazer ela para muitas pessoas, porque, querendo ou não, o que nos afasta do que é divino, o que nos prende às nossos resultados limitados, são as mentiras que nós ainda contamos para nós mesmos. Só para saber, vocês estão me ouvindo bem? Todos? Todas, né? Tá? E quando eu olho para essas mentiras que eu acabo contando, sim, que bom, Bru. Eu começo a ver o quanto de coisas eu deixo de lado naquilo que eu poderia estar vivenciando, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, na minha vida financeira e na minha liberdade que eu tenho com Deus, né? Então, por exemplo, quando você olha para algumas pessoas que elas vão olhar para Deus, elas olham para Deus como um ser tão grande, mas não conseguem olhar para Deus como um pai. Então, uma pessoa que ela não consegue olhar para Deus como pai, ela não vai chegar na casa do pai e vai se sentir na casa de um pai. Ela vai chegar aquela pessoa igual eu entrava na casa de pessoas desconhecidas quando eu era criança, com a mão para trás, segurando o punho, com a postura toda retinha, todo bonitinho e com extrema vergonha de fazer qualquer coisa. E é interessante quando a gente pode observar a vivência de um pai com um filho, aquele paizão mesmo, né? Que nos acolhe, que nos ama, é aquele pai que vai olhar para você e vai falar assim: pô, filho, fiz doce para você, se vira aí, pega lá, né? Vai lá, abre a geladeira. É, se, bom, eu tô aqui para te dar apoio, para te dar colo, para te dar carinho, para te agradar. E muitas vezes a mentira que a gente vai contar, ela justamente vai nos afastar disso. Então, não é uma coisa ruim que nos afasta muitas vezes de Deus. Às vezes é uma mentira pequenininha que eu continuo acreditando e que ela inibe o fluir do espírito e a vivência daquilo que verdadeiramente eu poderia ter com Deus. Então eu repito a pergunta: o quanto de mentira existe naquilo que você ainda acredita ser verdade? Então, quando você olha para um relacionamento, o quanto de mentira você ainda acredita no seu relacionamento? Uma mentira sobre a minha esposa, por exemplo, né? Ah, eu posso verbalizar uma coisa simples. Nossa, é difícil conviver com outras pessoas. Mas eu verbalizo isso, Vitor, porque é verdade para mim. Claro que é verdade. Você só vive isso porque para você é uma verdade, assim como eu vivo as minhas limitações porque para mim é verdade. Então, quando eu observo essa característica em mim, eu acabo talvez me questionando: pô, será que essa dor que eu estou vivenciando, ela não está tirando de mim a alegria de estar ao lado daquela pessoa que eu escolhi o resto da vida para estar comigo? Então, é um ponto importante e nós podemos observar. Esse versículo já entra até em um clichê, né, dentro do mundo cristão, né? Quando a gente pega Romanos 12:2, que eu sou apaixonado, eu criei um projeto social em Valinhos para trabalhar com inteligência emocional de forma gratuita, realmente gratuita, dar um treinamento completo de inteligência emocional para as pessoas aqui.
16 horas de conteúdo, 2 meses de treinamento embasado nisso daqui, né? Romanos 12:2, então, para quem não decorou esse versículo, para mim, é uma das coisas que mais flui no meu coração. Fala assim, portanto, não, vamos lá. Cadê? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo. Mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Eu gosto mais da versão Almeida e revista e atualizada, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, quando você olha para isso e percebe que muitas vezes eu não estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e se eu não estou vivendo, isso é muito legal, preste muita atenção. Se eu não vivo isso, é porque existem mentiras que eu ainda acredito. Então, por exemplo, qual é uma mentira que muitos vão contar? Eu tenho que trabalhar todo. Olha como pode ser profundo vivenciar o espírito e vivenciar uma presença divina, né? Se todos nós perdêssemos o trabalho agora, qual é o sentimento que viria em você? E se vem um sentimento de medo, é porque você colocou na cabeça que o seu sustento está relacionado ao seu trabalho e à sua fonte financeira. E o seu sustento não está 100% pautado em Deus. Não está 100% pautado em Cristo. Se tivesse 100% pautado em Cristo, não viria um pingo de medo. Não viria um pingo. E eu sinto medo. Esse mesmo medo que eu estou verbalizando agora para vocês é o medo que eu estava sentindo até 3 semanas atrás e falava, pai, o que eu vou fazer agora? Porque está tudo indo por água abaixo. Meu Deus do céu, não sei o que fazer. Mas é a mentira que eu ainda estou desvencilhando de dentro de mim. Que como se fosse um arame farpado enrolado no meu coração, que para eu tirar aquilo de mim, eu tenho que desenrolar e aquilo vai doer. Só que ainda existe essa mentira. Ela ainda está lá. Então, quais são as mentiras hoje que eu estou contando para mim? Então que eu vou pagar o preço que, sei lá, vai ser ruim, tal coisa que eu vou fazer. Meu relacionamento é um... Aí tem muita gente que fala, né? Eu já ouvi isso. Uma funcionária minha um dia chegou para uma cliente dela, ela fazia unha, eu tinha uma clínica de estética junto com a minha esposa, e ela chegou para a cliente dela e falou assim, ó, eu vou soltar o verbo aqui, tá, gente? Ser casado é como comer um prato de bosta todos os dias. Foram essas palavras que ela falou. Olha o nível que ela chega, e para ela aquilo é muito real. Para ela aquilo é verdade. Só que quando a gente coloca e olha para uma coisa tão crassa como essa, você fala, meu Deus, essa mulher está falando besteira. E essa mesma reação que eu tenho para com essa mulher e com essa frase, talvez, se Cristo não fosse tão evoluído, né, como é pelo ser mais evoluído, talvez ele olhasse para a gente e falasse a mesma coisa. Sobre as coisas que nós fazemos e falamos. Que comparado com essa mulher, talvez, nos comparando a isso, meu Deus, eu sou muito melhor. Mas se fosse pela perspectiva de Cristo 100%, comparando o que ele vê em nós, o que será que ele falaria? Nossa, essa pessoa ela está deturpada. Ela realmente não enxerga a realidade do mundo. Então, qual é a realidade do seu mundo? Qual é a visão espiritual que você carrega? A Sol estava comentando que vocês estão fazendo trabalhos, né, buscando esse ano um trabalho social. Eu tive a oportunidade, depois das minhas formações e tudo, e eu abri a minha empresa aqui em Valinhos. Então, eu dou treinamento de oratória, programação neurolinguística, inteligência emocional, e dou treinamentos também sobre propósito de vida.
Trabalho junto com a Fernanda Polozzi, o Borges, né? Hoje ela assumiu o Borges com ferro e fogo. Fiquei um ano junto com a minha esposa falando: pega o Borges, Fernanda, pega o Borges. E ela pegou o Borges. E agora a Fernanda Borges. As meninas todas conhecem a Fer? Só não a Sim? Bruna, mas acho que a Raia, a Dalila Ok. e a Cris, elas estavam quando a Fer falou. Legal. Eu já evolui muito com a Fer. A Fer é uma mentora para mim dentro do Enneagrama, gente. Eu sou um Enia tipo 3, tá? Social, com autopreservação e ser, o instinto, se vocês não sabem, são instintos, tá? Não tem nada a ver com a palavra em si. O instinto sexual reprimido. E isso diz que eu tenho dificuldade em lidar com pessoas no 1 a 1, tá bom? Eu tenho mais habilidade social, então falar com um monte de gente para mim é uma delícia. Ou ficar recluso no meu canto. Agora, quando é para ficar muito tempo no 1 a 1, isso me incomoda. E eu sou terapeuta, então eu fico muito tempo no 1 a 1. Mas é um trabalhar no meu coração. E dentro desse trabalho, né, que eu vim para cá, e aí a Sol até falou: Vitor, compartilha um pouco do seu testemunho. Eu estou no meio do desenvolvimento humano há quase 10 anos. E os últimos 3 anos foi onde eu realmente aprendi o que é ser mais desenvolvido humanamente. Por quê? Foi quando eu tomei a decisão de abrir a minha empresa e falar: pai, esse ambiente é um local para eu pregar o teu evangelho, e se não for para pregar o teu evangelho, eu não quero essa empresa. Deus me deu esse local aqui onde eu tenho hoje. Eu estava falido, sem dinheiro nenhum, depois de anos, ter ganhado muito dinheiro dando palestra, treinamento no Brasil todo. Eu abri a minha clínica, aluguei um prédio que tem, sei lá, 700 metros de construção sem ter R$ 1 no bolso. E foi um presente que Deus me deu porque eu pedi isso para ele no domingo e 8 dias depois o prédio já estava no meu nome. Foi muito rápido. E eu falei para ele: pai, eu quero isso para poder pregar o teu evangelho. E aqui a gente já teve pessoas dentro desse ambiente se convertendo para Deus, indo para a igreja, pessoas trazendo consciência para coisas que ela nem observava, voltando para a igreja. Aqui eu atendo umbanda, atendo espírita, atendo satanista, aqui vem de tudo, e a gente ama todos eles com a mesma intensidade. Na verdade, o satanista eu amo ainda mais, que eu falo assim: pô, esse aqui tá mais machucado, tá precisando de mais amor ainda. Só que tudo isso veio lá no início, porque eu comecei um projeto meu. Eu tive um período de 3 anos de uso de drogas, dos meus 15 até os 18. Foi quando eu conheci a Célia e eu parei de usar cocaína, maconha que eu usava. E só que as drogas, elas destruíram muitas partes da minha família, né? E aquilo me machucava bastante. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu falei: pô, em casa eu não conseguia ajudar naquela época. A minha dor me impulsionou a ir para uma clínica. E durante 3 anos, toda semana, era tipo assim, por ano eu devia faltar 1 ou 2 vezes no ano que eu não ia na clínica. Mas vamos colocar lá que 95% das vezes, 1 vez por semana, eu estava nessa clínica. Só que a clínica era um trabalho muito mais dentro do meu coração, das pessoas que me ouviam, porque clínica tem uma rotatividade gigantesca de pessoas. E ainda mais a clínica que eu ia, que era uma clínica voluntária, então a pessoa, se ela falasse, batia o pé, falava quero ir embora, ela ia. Então nós tínhamos uma rotatividade semanal de mais ou menos 20% das pessoas. Então é muito alto. Se você colocar ali, tinha 30 pessoas, na semana seguinte dessas 30, pelo menos 6 foram embora. E na outra semana a mesma coisa, na outra semana a mesma coisa. Então a média de uma pessoa na clínica talvez seja 2 meses, 1 mês. É um tempo muito curto para uma cura tão grande que elas desejam, que é o vício de crack, o vício das piores drogas que você vai ver, até do álcool lá, né? E todas as semanas eu estava lá. Toda semana, toda semana. E era muito gostoso de poder estar lá, porque era uma clínica que não visava lucro, então as pessoas eram muito simples que iam para lá, muitas delas não pagavam para estar lá.
Algumas pagavam com trabalho, então elas iam trabalhar em algum ambiente para ganhar o dinheirinho e conseguir pagar a clínica, mas aqueles que não conseguiam não pagavam. Só que Deus foi... Eram muitos dias que eu ia para a clínica, eu olhava para minha esposa e falava assim, eu não estou com desejo nenhum de estar indo. Nenhum. Só que daí entra um outro ponto, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, meninas. Uma das grandes mentiras que muitas vezes nós contamos é que nós precisamos de algo gigantesco para dizer para nós qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Eu tenho um treinamento que se chama Encontro com a Missão. Ele é muito bonito, muito intenso. É o treinamento mais intenso que eu ministro. E muitas vezes a pessoa ela espera de Deus que Deus ele pegue um aviãozinho que solta fumaça e escreve assim, Dalila, o seu objetivo de vida é esse daqui, né? Deus vai escrever, depois vai colocar a cor que a Dalila mais gosta, vai colocar fogos do jeito que a Bruna gosta e vai pegar esses pontos. Não. A missão ela está muito mais ligada a uma escolha do que qualquer outra coisa. Então, quando Jesus coloca lá, ide pregai o evangelho a toda criatura, porque essa é uma missão nossa, tem gente que fica pensando em como vai fazer isso, quando deveria pensar qual é a próxima vez, já naquele mesmo dia que ela vai fazer isso. Então, qual é a mentira muitas vezes que eu estou contando para mim? O meu ambiente de trabalho não é o local para evangelizar? Será que o supermercado e a fila do supermercado não é o local para evangelizar? E aí, quando eu abro a minha mente que todo o ambiente é o ambiente correto para falar de Cristo, para viver Cristo e intensificar a minha visão espiritual com o Espírito Santo e fazer a vontade do Deus. Então eu começo a me desvencilhar daquilo que antes eu estou apegado, mas será que eu não vou incomodar? Paulo chega para Timóteo, na última carta, né? 2 Timóteo, e ele fala assim para Timóteo, isso para mim é um versículo que ele ecoa dentro do meu coração. Ele fala assim, ó, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Imagina se nós pregássemos o evangelho em tempo e fora de tempo. Quantas pessoas a mais se voltariam para Cristo? E aí teve um determinado dia que, contando até sobre um pouco da minha história, depois de ter aberto o meu coração, depois de Deus ter trabalhado comigo e estar trabalhando na clínica, porque a clínica foi um local onde eu tive que expandir a minha vivência com Cristo, de fazer aquilo que eu não queria fazer, mas fazendo porque era um mandamento. É loucura eu pensar que tudo que eu vou fazer quando eu identifico o meu propósito vai ser algo agradável. Isso é uma grande mentira. Todo mundo aqui já foi num domingo na igreja porque se cobrou para ir, né? Mas não queria ir, queria ficar em casa porque foi dormir tarde, porque tinha um monte de coisa para fazer e não queria ir, mas foi. E a realidade é essa. Só que ir para a igreja é muito pequeno comparado ao pregar o evangelho. Todos vocês, todas vocês, e nós aqui, e uma para com a outra, nós temos um vidro de um antídoto. O antídoto que gera uma vida eterna. Todos nós temos. Depois de um período de tempo trabalhando já na clínica, de forma gratuita e tudo mais, um determinado dia eu estava numa chuva, num domingo à noite, indo para Campinas, então de Valinhos para Campinas é próximo, para casa da minha cunhada, e uma chuva forte, e do nada desce um rapaz na rua, e ele literalmente deita no meio da rua, literalmente, jovem, você olhava assim e falava, meu, deve ter uns 15, 20 anos, alguma coisa assim, na chuva ainda, e ele estava escuro, e eu chamo ele hoje do meu negão mais lindo, porque é um cara que eu me apaixonei, e ele virou um irmão, chama Rodolfo. E o Rodolfo deitou na rua, a Célia estava dirigindo, a Célia é minha esposa, e eu falei, Anjo, para,
Eu chamo minha esposa de anjo, não é o anjo mesmo, tá? A minha esposa eu chamo de anjo. Eu falei, anjo, para aqui que eu vou lá falar com ele. E aí eu sentei do lado dele na rua enquanto estava chovendo e a gente começou a conversar. E ele estava muito drogado. Ele me permite falar tudo isso, tá, gente? É uma história nossa, é um irmãozão mesmo. E do nada, ele drogado, ele levantou, saiu correndo e entrou no carro. E eu fiquei sentado no coisa. Minha esposa estava no carro. Falei, meu Deus, o que. Fui até o carro, sentei no banco de trás, porque ele sentou do lado da minha esposa. E durante 40 minutos a gente ficou conversando. E ele apagava e acordava, apagava e acordava. Eu conto essa história, gente, porque naquele momento eu olhava para mim e a Célia estava indo ver os pais dela. Os pais dela vêm para nossa cidade uma vez por ano só. Eles moram no sertão da Bahia, eles são missionários da igreja batista, uma igreja batista aqui de Campinas. Eles vêm para cá em torno de uma, duas vezes no ano no máximo. E eles tinham chegado naquele dia. E eu olhei para ela, eu falei, para que eu vou lá conversar com ele, né? Eu não teria parado se eu não tivesse ido na clínica, porque eu sabia que ele estava drogado. Ninguém, sem consciência, deita no chão num domingo à noite na chuva, numa das ruas mais movimentadas de Valinhos. E, e depois de 40 minutos, a gente começou a andar com ele no carro e ele começou a retomar consciência. Ele falou onde era a casa dele. Eu entrei no condomínio junto com ele, um condomínio de apartamentos. Eu levei ele até a casa dele, bati na porta. A mãe dele abriu a porta assim, olhando assim, ó, do lado assim, falou: "Quem é você?" Bem brava comigo. Aí eu comecei a contar a história para ela e eu chamei esse rapaz. Eu falei assim: "Ô, meu amado Rodolfo, amanhã eu vou na igreja, quer ir junto comigo?" Ele falou: "Quero. Passa aqui amanhã que eu pego, que me pega que eu vou junto com você." E ele realmente foi. Depois o Rodolfo foi para o encontro com Deus, um treinamento, não sei se vocês já ouviram falar desse treinamento, é um treinamento de 3 dias, muito bom. Eu fui junto com ele, dormi na mesma cama que ele, literalmente, porque não tinha cama para todo mundo naquele local. Foi a primeira vez que eu dormi com um homem, morenão bonito. Nossa, ele é lindo, gente, vocês não têm ideia. Eu saí do treinamento, ele realmente se transformou num período de tempo. E aí vem essa parte do foco. Eu continuei dando o suporte que eu conseguia dar para ele. Mesmo assim, ele não continuou. Ele não continuou na igreja, ele teve muitos problemas. Eu creio no fundo do meu coração que em algum momento certo ele vai se converter ainda, porque eu tenho muito contato com ele. Chamo ele de meu filho, minha esposa chama ele de filho, ele é quase da minha idade, mas eu adotei ele para mim. Só que a família toda dele hoje está na igreja. E ele não. Mas ele tá, a irmã dele tá, a mãe dele tá, a irmã levou o namorado que se batizou. Então, o processo daquele dia, o processo de ter constância no pregar o evangelho, o processo de abrir mão do seu desejo, abrir mão do seu conforto, abrir mão daquilo que você já tem verdadeiro, não, o que é verdade para mim? Pô, Jesus vai me salvar. Jesus vai me salvar. Mas se eu não tivesse pego aquele antídoto naquele dia, naquele domingo à noite, que Deus me deu, e ele se chama Cristo, ele se chama salvação, ele se chama Espírito Santo que mora dentro de mim. Se eu não tivesse pego aquele antídoto e a minha esposa junto comigo não tivesse parado naquele local para dar aquele antídoto para aquele jovem, talvez aquele antídoto não teria funcionado como funcionou. Como crerão se não há quem pregue? Como que uma pessoa vai crer se não há quem pregue? Como eu vou viver? Mas tudo isso de verdade, gente, não é nada, apesar do resultado, não é nada comparado a viver com Deus do jeito que esses pequenos gestos proporcionam para uma pessoa.
Como que você... Então, Vitor, como que eu posso fazer? E, gente, vocês podem me cortar, tá? Vitor, eu tô ouvindo aqui, vocês podem soltar pergunta, tá? Eu amo perguntas. E, por favor, perguntem, tá bom? Pode perguntar sobre trabalho, sobre a história que eu tô contando e tudo mais. Mas a maior transformação de todas, gente, de verdade, foi poder vivenciar muito mais do Espírito de Deus fluindo na minha vida, na vida da minha família. Por conta dessas pequenas ações, um dia eu cheguei para minha filha, eu falei assim, ô filha, você sabia que nós podemos ter vivências com Deus, experiências com Ele? E um dia, olha só, eu dou aula de PNL, né, gente? Eu tenho conhecimento um pouquinho de como mexer na mente das pessoas. E a Alice, minha filha, tem 9 anos hoje, ela estava brincando num parquinho. E nesse parquinho ela brincou o dia inteiro. No final do dia ela estava cansada, acabada, e ela falou assim: "Eu vou dormir, pai." Eu falei: "Vamos orar então, filha." Falou: "Nossa, pai, mas hoje eu tô tão cansado." Eu falei: "Filha, você brincou o dia inteiro, o dia inteiro. Você não tem 5 minutos para falar com Cristo, para falar com Deus? Vamos orar?" Ela falou: "Tá bom, vamos orar, pai." E eu guiei a oração. Eu falo assim: "Ô filha, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo, não existe uma coisa que você vai fazer que Cristo não esteja do teu lado. Às vezes nós não estamos atentos ao momento e onde Ele está naquele local. Mas feche os seus olhos e lembra do momento mais feliz do seu dia." E ela lembrou. E aí eu perguntei para ela assim: "Filha, aonde que Cristo estava ali?" E eu deixei. Ouve Ele e presta atenção onde Ele estava. E ela começou a chorar. E aí eu comecei a chorar também. Bom, minha filha tá chorando, minha filha estava tendo uma experiência ali que era linda. E eu perguntei para ela: "O que que ele disse para você, filha?" E ela falou assim: "Pai, ele quer salvar todo mundo. Todo mundo." Quando eu olho para isso, eu não sou uma pessoa que vivenciou uma casa com Cristo. Minha mãe nunca falou sobre. Nunca não, né? Minha mãe é aquela católica que nunca foi na igreja. Mas eu não tinha experiência, eu era ateu antes, né? Antes de conhecer minha esposa, eu era ateu. E depois de começar a ter essas experiências e me permitir, e aí eu gostaria de fazer um desafio aqui para vocês até, e deixar esse incômodo, aonde você poderia atuar mais em Deus, com Deus, que você não está atuando. Os detalhes pequenos. Às vezes o simples olhar no olho de uma pessoa e falar assim: "Nossa, você não tem ideia como minha vida está tão boa porque Deus está atuando na minha vida." E nem fala para a pessoa, fala para ela sobre o que você está vivenciando com ela e já experimentar o verbalizar ali para uma pessoa, às vezes, que é o seu chefe dentro da tua empresa, que é uma pessoa importante para você, e demonstrar para ela o quanto Deus tem transformado a tua vida. Porque deixa eu falar aqui para vocês, as pessoas têm dores emocionais e elas anseiam por algo que cura elas. E se elas olharem para você e ver que Cristo está te curando e está deixando você feliz, porque você verbalizou, porque você demonstrou isso, talvez ela sinta sede de beber da mesma fonte que você bebe para ser feliz como você é. O quanto de mentira existe naquilo que você ainda acredita ser verdade. Eu não posso, é o meu ambiente profissional. Mas esse não é o momento. Então, qual é o momento? Então, Paulo mentiu para Timóteo, quando falou para ele pregar em tempo e fora de tempo. Qual é o tempo que eu não devo pregar? Qual é o momento que não é o correto? Às vezes existem formas incorretas de se pregar o evangelho, mas sempre existe a forma correta de se pregar o evangelho onde você está. E tome cuidado para não ser leviano também naquilo que no que pensamos.
Porque muitas vezes a pessoa carrega no coração e ela diz assim, não, Agostinho disse isso, né? Pregue e se necessário, utilize palavras. Se eu tenho um arsenal de possibilidades de pregar, por que que eu vou pregar? Eu não, de verdade, eu não gosto dessa frase. Eu não gosto. Eu acho que todas as formas de pregar, elas devem ser utilizadas. Quantas pessoas, e aí eu gostaria até de trazer esse ponto aqui. Quantas pessoas às vezes precisa ver em você essa fonte de água viva e que você não está demonstrando? E quem são essas pessoas na tua família, ao teu redor, filhos, talvez, que precisam ver mais disso, seu cônjuge? Quem são essas pessoas? Desenvolvimento. Gente, são 8 anos trabalhando com desenvolvimento humano, mas eu vou falar para você: não existe desenvolvimento que supera o abrir a possibilidade de viver 100% para Cristo. Por exemplo, olha que pergunta para desafiar assim você. Saindo daqui, para quem que você pode falar de Cristo? Para quem que você pode mandar uma mensagem ou para quantas pessoas? Se eu me limito ao ambiente que eu estou, a pessoas que eu vejo ou não, e hoje nós temos uma grande possibilidade. Eu imagino Paulo, um dia um rapaz falou isso, né, para mim, falou assim: imagina a gente chegar no céu e Paulo perguntando assim: nossa, vocês tinham um celular na mão, vocês podiam falar com o mundo inteiro. Fala para mim, para quantas pessoas você conseguiu pregar? Porque eu tive que viajar dezenas de milhares de quilômetros para pregar e vocês conseguiam pregar para o mundo inteiro, para 8 bilhões de pessoas com um celular. Como que era essa tecnologia e como que vocês conseguiram pregar o evangelho? Você olha para Paulo e fala assim: Paulo, não fiz nada. Paulo, eu não fiz 5%. Sabe por quê, Paulo? Eu estava preocupado com o meu trabalho, com aquilo que eu ia comer no mês que vem, com aquilo que eu ia fazer na outra semana. Paulo, eu estava preocupado em arrumar tudo e deixar tudo perfeito para todas as pessoas. E só arrumar. E eu estava tão cansada que não deu tempo. Um dia, Deus me deu uma visão num culto, que ele falou assim: toma o seu antídoto. Essa visão, ela me machuca muito, porque eu me culpo. Se, se eu não pregar o evangelho, e a pessoa que eu deixei de pregar, ela não creu. Isso vem no meu coração, tá, gente? Vocês não precisam carregar isso, mas para mim é um peso que dói e que me motiva a viver mais para Cristo. Ele me deu um antídoto para a vida eterna, e esse antídoto, ele é se eu deixo de entregar esse antídoto para uma pessoa que está na minha frente e ela morre depois, eu me culparia, porque eu tinha ele na mão. E eu não entreguei para a pessoa que poderia beber do mesmo antídoto que eu. E eu me culpo porque, na minha cabeça, eu seria responsável pela morte daquela pessoa, a morte espiritual dela. Deus me deu uma grande oportunidade. Deus te deu uma grande oportunidade. Ele já te deu a vida eterna. Se eu tenho a vida eterna, do que eu tenho que temer? Tem uma passagem que diz: o amor lança fora todo medo. Se existe um medo de pregar, se existe um medo de perder aquelas coisas que hoje eu tenho, o que está faltando então? Está faltando o próprio amor, o próprio Deus.
Quem são? Quem são as pessoas hoje que você precisa abrir mão? Na verdade, não abrir mão delas, mas abrir mão do seu ego, do seu desejo, do seu conforto, para que elas tomem do mesmo antídoto que você. E se elas não tomarem, mas Vitor, quem convence é o Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso. Mas quão privilégio é para você de poder contribuir com o processo. E outra, o Espírito Santo fez morada em você. Quem convence é o Espírito Santo, e ele está aí, ó, com você, através das suas palavras, através da sua face, através do teu amor, através daquilo que você faz. É o próprio Espírito Santo, a própria unção. Não peça tanta unção para Deus, porque Deus, o próprio Deus fez morada em você. O nome Cristo significa o ungido. O ungido fez morada em você. Você tem toda a unção que você precisa. Ele está aí. Se você usa ela ou não, já é outro problema. É outro problema. E você só não utiliza ela no máximo de potencial, porque talvez esteja focado muito mais nas mentiras limitantes do que na verdade que Deus fala. A verdade que ele fala sobre você, que você é embaixador de Cristo. Embaixador, gente. Você sabe o poder de um embaixador? O embaixador é aquele que tem o poder de fechar negócio. O embaixador é aquele que leva a palavra. O embaixador é aquele que representa um país. E a hora que a Bíblia diz você é embaixador de Deus, ele está falando você é a pessoa que está representando a mim. E será que eu realmente estou representando a hora que eu pego o celular e fico 3 horas no celular sem fazer aquilo que ele quer que eu faça? E não estou falando só de ler a Bíblia, não, tá? Porque tem muita gente que só lê a Bíblia. Só lê. Só lê. Lê. Sabe tudo. Tem todo o conhecimento bíblico possível. E que ele utiliza desse conhecimento não para pregar o evangelho, mas para provar que o pensamento dele é bom. Que ele é uma pessoa inteligente, que ele conhece. E a única coisa que ele quer fazer é provar que ele está certo, não é converter a outra pessoa. Mas tem poucas pessoas que aplicam realmente aquilo que eles aprenderam. Se fosse para colocar o ponto principal, né, a Sol falou, Vitor, compartilha um pouquinho da sua experiência. Os piores momentos da minha vida foram naqueles dias foram os piores momentos. Mas ao mesmo tempo, todas as dores foram essenciais para o meu crescimento em Deus. Então, os meus piores momentos de vida foram 3. O meu primeiro quase divórcio, onde minha esposa pediu o divórcio para mim, e que eu falei, eu não sou homem, eu preciso mudar. O meu segundo quase divórcio, onde minha esposa pediu o divórcio de novo para mim, que eu falei, ok, agora eu entendi o meu erro, agora eu preciso realmente mudar, parar de ser criança de verdade. E o meu terceiro momento de maior evolução, maior dor emocional, foi quando eu queria me divorciar da minha esposa. E que eu entendi que eu realmente estava afastado de Deus ali. As piores dores da vida foram aquelas que mais me fizeram crescer. Talvez as suas dores também te façam crescer. Pega o antídoto que te deram um dia e aplica esse antídoto. Veja o que você precisa mudar. Só que sempre desafiando. Eu estou com medo disso. Se você está com medo de fazer alguma coisa, provavelmente é um bloqueio, uma mentira que você está contando para si. Eu estou com vergonha. Se você está com vergonha, é porque provavelmente você está contando uma mentira para você. Eu não estou preparado. A maioria dos cristãos lá no início também não tinham nenhum. Na igreja primitiva, lá no ano 30, no ano 60, não tinha nem Bíblia.
para pregar o evangelho. Imagina se eles estavam preparados realmente para pregar o evangelho. Não, mas eles viviam o evangelho. E aí? Então não é uma questão de preparo, mas não havia tanta conversão. Hoje não tem tanta conversão quanto tinha antes. E eles não tinham tanto conhecimento, porque nem Bíblia eles contando uma verdade ou eu estou contando uma mentira sobre o que realmente acontece no mundo espiritual. Pega seu antídoto e leva ele para o máximo de pessoas que você puder. Estou vendo se tem mensagens aqui, mas ninguém mandou mensagem nenhuma. Tem, a Rai perguntou: gostaria de saber um pouco mais sobre sua conversão de ateu a servo. De ateu a servo. Vamos lá, Rai. O meu processo foi através da minha esposa. Eu, então, era ateu, usuário de droga. Aos 18 anos, eu comecei a namorar minha esposa, mas eu não me converti. E durante 2 anos no relacionamento, 3 anos no relacionamento com ela, eu me mantive com a minha posição como ateu. A minha esposa, ela foi ganhando meu coração de pouquinho em pouquinho. Ela foi me preparando para um momento com o meu sogro e minha sogra. Que meu sogro e minha sogra é muito paulada, sabe? Minha sogra, ela muitas palavras, assim, poucas palavras, ela é mais direcionada, sabe? E ela chegou para mim e falou assim, ó, se você quiser casar, você tem que se converter. Mas aí você tem que entender, a minha esposa aqui, ó, ela tá aqui deixando algumas coisas para mim, gente, pela janela, olha só. Ela... E quando meu sogro e minha sogra chegaram e começaram a me explicar com mais firmeza, porque eu não era aberto a ouvir tanto da minha esposa, eu até questionava, mas eu não queria dar o braço a torcer por conta do meu ego e aceitar. Quando meu sogro e minha sogra chegaram, numa parte até emocional, eu dava muito credibilidade para o que eles falavam. Então, o poder da fala deles era muito maior do que a da minha esposa. Mas a minha esposa foi preparando. Até que eu cheguei num dia nesses retiros de jovens, né, e tudo mais, e ali eu tomei uma decisão grande de começar a crer em Cristo. Só que eu vou colocar como uma primeira conversão, Rai. Por quê? Porque mesmo crendo ali, eu não era a pessoa que pregava. Eu não era a pessoa que vivia para Cristo. Eu nem, nossa, levar alguém para a igreja, falar e tudo mais, não. Se alguém perguntasse para mim, eu falo, não, eu creio e tudo, eu creio por causa disso. Eu começava a argumentar porque eu passei a crer, mas eu não pregava. Quando eu vim para esse prédio, eu digo que eu tive a minha verdadeira conversão. Um dia eu ajoelhei no chão e eu falei, eu vou passar um momento com Deus. E eu falei, Pai, eu vejo pessoas sendo curadas e eu via mesmo, tá, gente? Meus treinamentos, eles nunca foram leves. Eu via pessoas que foram abusadas, pessoas possuídas, não sei o quanto que vocês creem nisso, nos meus treinamentos. E acontecia mesmo. E eu estava lá partilhando o palco com uma pessoa que tinha uma visão mais ecumênica, então todos os caminhos todos e tudo mais, e eu na minha posição cristã. Só que naquele ambiente era uma batalha que eu via e que muitas vezes as pessoas eram curadas e não eram curadas em nome de Deus. Então isso me gerava muita confusão ainda. Eu falava, pai, você está aqui, as pessoas estão sendo curadas, no meu ponto de vista você está aqui, mas seu nome não está sendo pregado. E a pessoa que está conduzindo essa cura, que às vezes não era eu, era outra pessoa,
ela não acredita em você, ela vai num terreiro Umbanda, ela vai em outros locais, ela toma ayahuasca e tudo mais. Então eu vi muito disso. E eu me questionei muito o quanto que Deus estava naqueles ambientes, porque o que a Bíblia prega e o que, na verdade, o que as pessoas pregam é diferente do que eu vivenciava lá. Mas o que eu vivenciava lá, no meu ponto de vista, estava tendo cura, estava tendo pessoas evoluindo lá e era muito bonito. Até que o dia eu ajoelhei e eu falei assim, pai, se não for para viver 100% para você, não tem como. Então eu vou fazer uma experiência, pai. E eu vou tomar uma grande decisão aqui agora. E eu vou me doar 100% para você, em tudo que eu puder. E eu quero que você prove para mim, de alguma forma, que você é o Deus verdadeiro. E ali foi quando eu comecei a ter a minha verdadeira evolução. A amar as pessoas com muito mais intensidade, a intensidade verdadeira. E o trabalho interno meu, esses últimos 3 anos da minha vida, valeram muito mais, mas muito mais, do que os últimos 10 anos ao lado de Cristo. Porque durante 3 anos, gente, de verdade, a única coisa que eu tomei como decisão é fazer a vontade do Pai. É olhar e falar assim, Pai, eu quero viver para você. Então, o que que você quer que eu faça agora? Nesse momento. E às vezes eu dou aquelas desvirtuadas, assim, minha esposa puxa eu de novo, tá, gente? Minha esposa é brava, brava mesmo, tá? Me puxa, me traz consciência, mostra em tudo que eu tô pensando que é errado. Ela fala, ó, isso aqui tá te afastando. Eu questiono muito ela, só que sempre com um foco, pai, eu quero viver 100% para você. Então eu considero essa minha segunda conversão muito mais verdadeira do que a primeira. A primeira era só um degrau. E eu espero que eu veja que essa segunda conversão ela é mentirosa ainda, comparado com a próxima que eu quero viver. Só que eu estou aberto para essa nova visão. E isso você pode deixar ecoar no seu coração e se sentir muito bem em relação a isso. O quanto que você está disposto a abrir mão da visão que você tem de Deus para realmente conseguir. Não tem como. Porque às vezes você vai se limitar, e me desculpa a minha sinceridade, às vezes a gente se limita pelas palavras do pastor. O pastor, quando sobe num púlpito, ele prega 1 hora. Ele não fala tudo que está dentro da cabeça dele. Só que eu entendo da parte psicológica. O ser humano, ele pega tudo que o outro falou e remove tudo que não presta para ela, pega aquilo que cabe dentro da caixinha dela, da verdade que ela acredita e coloca lá. E aí ela não se questiona. E aquilo que o pastor falou e aquilo que ela acredita, eu vou trazer dados segundo a programação neurolinguística aqui para vocês, tá? Em torno de 80% do que você pensa é alucinação. Então, as palavras que eu estou falando aqui para você, a única coisa que eu tenho certeza aqui é que o que está chegando na tua cabeça é totalmente diferente do que eu estou falando. Só que para você vai caber. Por quê? Porque dentro da sua perspectiva, a hora que eu falo assim, toma o seu antídoto, para mim tem um significado. Para quem recebe esse frasco, eu nem sei qual é a imagem que você criou. Quer ver? Ó, vou fazer uma pergunta interessante. Quer ver só, Sol? Qual foi a imagem do frasco que surgiu na tua cabeça? Como que é esse frasco? Eu te mostro, porque eu tenho ele aqui, tipo assim, ó. Tá vendo? O meu parece um diamante e é roxo. Nossa. Eu falei uma coisa pensando numa coisa e a Sol recebeu de outro jeito. Ah, mas é frasco, Vitor. Ok. Tem gente que tá com um frasco gigantesco aí. Tem gente que está com um frasco pequeno. Só que isso é só uma demonstração da distorção que as pessoas fazem daquilo que é realidade. Se você lê
agora e pegar o mesmo versículo, daqui a um ano você vai ver que você distorceu tudo, e daqui a um ano você vai distorcer de uma forma diferente. Essa é a realidade. Só que eu tenho que estar mais focado no quê? Para mim é uma coisa: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de todo o seu amor, de todo o seu entendimento. A minha distorção nesse versículo, e guarda isso também aí no seu coração, amar o Senhor seu Deus de todo o coração, todo é todo. Todo não tem um percentual de. Tem gente que fala assim: primeiro Deus, depois família e depois trabalho. Deixa eu falar, querido, primeiro Deus e depois Deus. Porque a hora que você coloca Deus em todas as partes, tá todas elas, amar a sua família é natural. Ser um excelente profissional é natural. E estar aberto às mudanças que Deus tem na tua vida é natural. Agora, se tá Deus, se tá família, vai ter momentos que Deus vai chegar e vai falar assim, ó, deixa eu falar aqui, você precisa mudar de casa e ir para outra cidade para pregar o evangelho. Não, mas Deus, isso vai gerar tal conflito com a minha família nessa e nessa parte. E aí? E aí, será que... E o trabalho? O trabalho está lá embaixo, mas também, nossa, eu não vou viajar para pregar o evangelho. Não, por quê? Porque eu tenho meu trabalho. Deixa eu programar. E eu estou trazendo exemplos aqui de várias formas que você vai trazer para a sua realidade. E alguns estão falando, provavelmente falar, mas eu não concordo com o Vitor, tá tudo bem. Assim como sempre haverá pensamentos que vão gerar discordância, e tá tudo bem. Agora, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, é todo o coração. Não é 99%, nem 99,9999%. É todo, é 100%. E quando essa mágica acontece, não há espaço para mais nada. Amar a família é natural, amar o próximo é natural, fazer o seu trabalho bem feito e crescer no seu trabalho se torna também natural. E talvez você nem vai focar mais tanto no seu trabalho, tá? Você vai fazer outras coisas se bobear. Vai abrir mão de estudar tanto, às vezes, para crescer profissionalmente, financeiramente, vai dar foco no que realmente é mais importante para o reino, para aquilo que é o seu galardão no céu e não o seu sustento só na terra. Tem mais perguntas, gente? Eu nem sei. O que a Raia ia falar. Na verdade, assim, o que eu fico curiosa para saber é como que uma mente de um ateu, o seu primeiro momento com Deus, assim, como foi? Até então você não cria num ser divino e de repente você lá com ele. Como foi isso? Foi uma construção, Rai. Você quer que eu te responda de uma forma mais dentro da parte terapêutica? Pode ser, eu acredito que vai ser mais fácil. Pensa assim, ó. Imagina que aqui é uma crença central, tá? Essa caneta. Então eu tenho a crença central, eu não creio em Deus. Tudo bem? Deus não existe, que é a crença principal. E para sustentar essa crença, existem várias cordinhas que sustentam essa caneta para ela não cair. Tudo bem? E isso é o processo que muitas vezes a gente tem que entender do ser humano, que a gente está brigando com ele para provar que Deus existe. Gente, às vezes tem tanta cordinha segurando que Deus não existe, porque o pai dele morreu de uma forma ruim, porque tipo assim, é centenas. Aí você vai querer chegar para a pessoa e falar assim, não, você está errado e tudo. Não, não faz sentido para essa pessoa. E é loucura querer achar que isso vai acontecer, às vezes, de uma hora para outra, às vezes vai. Mas, no meu ponto de vista, às vezes existe essa desconstrução, assim como aconteceu comigo. Então, durante 3 anos, a minha esposa foi cortando essas cordinhas. Certo? E ela começou agora a pegar uma outra caneta. Sabe qual é a primeira coisa, o primeiro processo de toda mudança de uma pessoa? É a dúvida. Se vocês aprenderem isso, vocês vão aprender muito a semear. Aprenda isso. Faça as pessoas duvidarem do que elas acreditam.
Esse é o primeiro passo de toda a mudança. Verdade, se Deus não existe, então conte para mim como que há a evolução do ser humano, sendo que existem lacunas gigantescas, segundo a própria teoria da evolução, que não conseguem comprovar a própria teoria. E aí você vai... Tem um livro muito legal, ele se chama Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É bem legal. Agora imagina aqui, ó, tudo aqui começa, então, essa caneta, ela é pequenininha e ela começa a crescer. Por quê? Porque eu fui vendo as ações da minha esposa, eu fui vendo como que ela atuava, como que ela pensava, quais eram as convicções dela. Então, calma aí, na minha casa eu não tinha isso daqui. Agora eu estou tendo. E ela começou agora a afirmar ideias aqui, fazendo perguntas, me questionando, e ela foi questionando aqui. Até que chegou uma pessoa que tinha mais força do que ela, dentro de mim, e falou assim: agora beleza, esse pilar aqui ele já está bem fraco. Chegou minha sogra e bateu na caneta. Então a conversão foi muito mais um processo. E aí chegou no dia da conversão, realmente, eu estava nesse retiro e chegou um dos pregadores, sentou do meu lado e falou: ó, esse pilar aqui já estava caído. Eu só verbalizava porque é conveniente. Como que eu vou abrir mão do nada e parar de falar que eu deixei de crer eu vou falar que Deus não existe? E aí, como já estava caído, só precisava de uma força a mais, aí o Espírito Santo tinha um coração quebrantado, um pilar já mais sustentado, e agora ele pegou e estacou essa crença aqui. Além de todas as cordinhas, ainda está estacado. Esse é um processo de muitas conversões. A gente precisa ter esse questionamento. Questões, gente, geram dúvidas. E dúvidas colocadas da forma correta é extremamente poderoso para converter alguém. Eu não quero converter ninguém na paulada. Eu sou um cara tão de boa, tão tranquilo, que eu só vou questionando e fazendo a pessoa duvidar. Agora eu faço isso com mais força, porque existe uma ferramenta na PNL que se chama prestidigitação linguística. É uma ferramenta muito poderosa para você mudar as crenças das pessoas. E você usa ela conversando. Eu uso na minha terapia, eu uso quando eu sento para tomar café com alguém. E ela é muito forte. Então, qual é o meu papel? Eu uso ferramentas de prestidigitação para que a pessoa duvide cada vez mais daquilo que ela acredita. E aí eu vou quebrando esses pilarzinhos ali que está segurando, as cordinhas que estão segurando os pilares dela. Tá? Mas o Espírito Santo sempre vai estar lá, gente. E outra, dê apoio para essas pessoas que ainda precisam crer. Né? Talvez a Rai tenha perguntado porque tem alguém que você ama ali, que precisa quebrar algumas mentalidades assim. O principal de tudo isso gera dúvida e dá apoio. Porque assim, a pessoa começa a confiar em você, ela começa a ver que você não está só gerando dúvida. Você está lá para dar apoio e mostrar para ela um caminho legal. Eu não penso assim, beleza, você pensa, eu entendo, ó, por que eu duvido disso? Por causa disso, disso e disso. E aí você traz um argumento e geralmente a pessoa vai debater, tá? Ela não vai ser legalzinha, ela vai debater. E aí você fala, eu até te entendo, mas eu sou tão feliz do jeito que eu sou, né? Tô tão bem assim, e cada vez que eu estudo mais, eu consigo entender mais sobre essa visão. Sabe uma pergunta que eu faço para as pessoas, que eu amo fazer para quem é ateu? Eu falo assim: quantos por cento você acha que você sabe da realidade do universo? Porque você está se baseando na verdade, não é? E aí a pessoa fala, pô, sei lá, acho que 0,00, porque geralmente ateu é inteligente, né? Eles questionam e eles têm números. Sei lá, quantos por cento da realidade do universo? Aí eles vão falar menos de 1%, 1%, 2%. Então você está baseando a sua verdade em 1% de conhecimento sobre algo? É isso que você se baseia em verdade? Para mim não faz sentido. Então, para mim, você está acreditando em uma coisa que não tem fundamento nenhum.
Qual é o fundamento? Ah, beleza, a pessoa mostrou para você uma prova baseada o quê? Em menos de 1% da verdade, que você não tem conhecimento. Então, como que você vai provar para mim que o que você está falando é real? Você nunca vai ter certeza se o que você acredita é verdadeiro ou não. Você pode crer o quanto você quiser, mas tudo que você pode ter certeza é que tudo que você está falando é uma grande mentira, porque não tem como você saber sobre tudo. E tudo que você cria é só uma teoria. Se a minha é teoria, a sua também é. Olha só que coisa linda, né? Só que tem um rapaz que se chama, qual que é o nome dele? Ele é aqui de Campinas. Eu posso mandar para só se eu não lembrar, mas ele é um cientista, mas é um cara crânio, assim, muito bom. E ele. Marcelo, não. E ele comprova que a Bíblia, antes de toda a ciência descobrir algo, que a Bíblia já falava sobre cento e tantos fatores que só a Bíblia tinha, que nenhum cientista tinha conhecimento, mas na Bíblia fala como que foi criado, por exemplo, o Sol e a Terra, eles não sabiam que o Sol é maior do que a Lua, o Sol e a Lua, porque quando você olha por conta da distância, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. Então, quem foi a primeira pessoa que falou que existe o astro maior e o astro menor? Um para o dia e o outro para a noite. Tá na Bíblia. E ele começa a colocar várias provas, só que ele é louco, tá? Ele fala assim: o mundo tem 6.000 anos. Não tem tudo esses bilhões de anos no que as pessoas falam. Não, o mundo realmente só tem 6.000 anos e tudo aconteceu. Dinossauros, tudo isso vivenciou em menos de 6.000 anos na Terra. É surreal. Assim. Mas ele tem vários argumentos que são bons. Respondi, Rai? Ou ficou na dúvida ainda? Não, respondeu. Eu sempre tive essa curiosidade de saber como que é, porque é isso que você falou, né? Normalmente ateu é muito racional e vai muito para o que a ciência consegue comprovar, né? Se não é comprovado, então não existe. E aí eu fiquei pensando, qual que foi o ponto de inflexão de uma pessoa que tem esse pensamento, né? Bem teórico, para viver uma experiência espiritual, né? Legal. Obrigada, Obrigado pela Vitor. pergunta. Nossa, Quem mas mais, gente? Pode perguntar. você começou a falar já a primeira fase, a primeira pergunta, né, que você fez aí pra gente pensar já fez a diferença aqui. Tipo, o que ainda. Não, alguém que não consegue ver Deus como pai não consegue estar à vontade na casa do pai ou na presença de Deus, né? Sim, gente, é por isso, né, que as pessoas às vezes não querem ir à igreja, que não se sente bem ali, porque ela realmente não sente Deus como o pai dela, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Apesar que sempre na nossa igreja, né, o pastor fala, a casa do pai. Então, se a casa do pai, o filho fica o quê? À vontade. Mas, sabe, eu nunca tinha relacionado com isso, né? Falei, nossa, porque eu vivo isso em casa. Meu marido, na sua adolescência e juventude, né, se converteu e tudo mais na igreja presbiteriana, mas depois teve um casamento meio que turbulento, enfim, e se distanciou, entende? Hoje, até essa semana, ele falou assim pra mim, você fica aí com seu amigo imaginário. Eu falei, do que você tá falando? Eu falei, Jesus, seu amigo imaginário. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Aí eu não sei se ele tá falando brincando, entende? Ou se ele fala sério, ou se ele fala pra me cutucar, mas é, é assim, isso que a Célia fez com você, né? Obviamente orientada por Deus e tudo mais, é o que eu tenho tentado fazer, sabe? Tirar do que acredita, né? São argumentos que vão trazer uma realidade. E às vezes a gente tem que se preparar para isso também. Leia o livro. Eu não tenho fé o suficiente para ser ateu. Vamos Talvez ver. crie bons argumentos ali para vocês. Top. Que mais? Bru, tem dúvida? Tem a Bruna e tem a Dalila A também. Lila. Com E a alguma Cris. dúvida, quer fazer alguma pergunta? E a Cris também. Não? Bruninha, Dali, nada? Cris? Nenhuma da Dali. Nenhuma.
Nossa, mas muitas coisas que você falou assim que eu anotei aqui faz a diferença. E eu vou estudar o Prestidigitation. Digitation. Hoje eu quero falar em inglês para dar Bruna, gente. Digitation, aham. Ah, aqui. Ah lá, a Bruna Me só dá risada. identifiquei com você. O quê? Em ser ateu? Em ser. Eu falei muita coisa aqui, hein? É. Gente, de verdade, a vivência, a vivência que eu mais tenho buscado, e que eu debato muito isso, eu gosto de debater também, tá? Eu sou chato. Meu pastor, ele se incomoda comigo às vezes. Eu sou rebelde. Não, não sou rebelde. Eu só questiono ele com coisas interessantes. Se nós estivéssemos muito mais focado, e eu gostaria que vocês levassem isso para uma reflexão, mas não entendendo de uma forma errada, tá? Porque os dois se complementam. Se nós estivéssemos mais focados em fazer a vontade de Deus do que só ler a Bíblia, o mundo seria diferente, tá? No meu ponto de vista. Porque não cabe na minha cabeça crianças que ainda estão para adoção, sendo que nós temos metade de uma população brasileira que se denomina cristã. Não faz sentido para mim. Eu quero adotar 6 filhos e eu vou adotar. E não é porque eu quero, é porque eu quero fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus a verdadeira religião é cuide de órfãos e viúvas. Eu tenho 2 viúvas e tem muitas viúvas que são de pai vivo, né? Às vezes ali, de marido vivo, né? Porque vivencia uma casa que está totalmente ausente o marido e tem uma vida assim e eu não estou cuidando dessas pessoas. Eu estou lendo a Bíblia. Vai lá a hora, 3 horas. Mas porque se eu orasse 30 minutos e atuasse 2 horas e meia pregando o evangelho, na minha cabeça, Vitor, eu evoluiria muito em relação a isso. E os dois precisam ser feitos. Quanto tempo você tem de Bíblia por semana e quanto tempo você tem de... Outra coisa que me perguntaram outro dia, quanto que você leu da Bíblia? Um pastor. Eu falei assim, nossa, sei lá, eu mal li hoje. E aí muitas pessoas falaram, não, eu li bastante, eu li 1 hora de Bíblia. E aí o pastor perguntou, e quanto tempo você passou verdadeiramente com Deus? Porque às vezes a pessoa só está lendo, mas ela não passou momento nenhum com Deus. De olhar e falar, pai, eu quero desfrutar do teu colo, eu quero poder vivenciar uma vida com você. É como se eu estivesse lendo uma biografia de alguém que eu não conheço. Tem gente que trata Deus assim. Ele lê a biografia de alguém que ele não conhece, que ele não vivencia, que ele não tem momentos verdadeiros com ele. Eu vou ler a biografia de que Deus está aqui. Ele fala que veio, tudo que aconteceu, como que é, mas ter aquela interação, beleza, eu posso pegar um livro da Sol, a biografia da Sol, mas conviver com a Sol me daria muito mais experiências com ela e falar, não, cara, você leu, mas de verdade, não é isso que você leu, não. Ela é bem diferente do que está escrito aí. Vai muito além do que palavras poderiam dizer. E a mesma coisa com Deus. Fora que é o privilégio de ter o autor junto com você, né? Pronto. Leia, conheça, vivencie, experiencie só você e ele e mostre para as pessoas. Mostre para as pessoas. O evangelho não é só para você. Ele é para todas as pessoas que estão com você. Às vezes a gente acha que a gente faz tão pouco, né? E que, vou parar com isso, que nem. No começo do ano eu falei assim, vou dar um jejum de Instagram, nananã. E aí vieram me perguntar, ô Sol, você não tá postando mais os devocionais? Eu gostava tanto. Nossa, às vezes vinha como resposta para mim, não sei o quê. E aí, por preguiça, por falta de vontade, por não querer mais realmente querer jogar o celular longe, não querer falar com ninguém, a gente faz o que é melhor pra gente. E na verdade não é assim, né?
Se a gente realmente é o ex-me aqui, seja o que for, tem que estar disposto, né? Travou a minha internet? Capaz que é. Oi? Oi? Eita Deus. Voltei? Oi? Eu Ah, voltei? Eu que travei, gente? então,